Ir à guerra é uma das ações políticas mais graves do ser humano. Após um século com 2 guerras mundiais devastadoras, era de se esperar que já tivéssemos aprendido e caminhado para um futuro sem guerras. Mas hoje ainda existem entre 60 e 100 conflitos armados em todo o mundo, dependendo de como se conta. A filosofia sempre refletiu sobre a guerra, havendo longa tradição que buscou impor limites éticos com o conceito de guerra justa. O que é uma guerra justa? Ela é possível? O que pode ou não ser feito? Vamos discutir isso neste vídeo. Sou Henrique. Bem-vindo de volta ao Viciados em Filosofia. Antes, faremos breves comentários preliminares. Primeiro, essa discussão sobre a guerra justa é, antes de tudo, filosófica e abstrata. A filosofia se preocupa em saber se é possível uma guerra justa, em geral. Determinar se uma guerra específica cumpre ou não com esses critérios já será tarefa do historiador, do repórter ou de cada um de nós como cidadãos críticos. Por isso, não importa se todas as guerras do passado até hoje foram profundamente injustas. Isso pode ser verdade, mas não impede que a guerra justa continue sendo um ideal ético a ser seguido em conflitos reais. Terceiro, uma guerra pode começar justa, mas isso não garante nada. Ela pode deixar de ser justa se as limitações não forem respeitadas, como veremos adiante. E em quarto lugar, me ajudou muito nesse tema o livro A Razão da Força, Conceito de Justiça na Guerra, de Alfredo Cruz Prados, que eu recomendo muito. Vamos continuar. A tradição filosófica da guerra justa busca um meio termo entre 2 extremos opostos que se alimentam mutuamente. O pacifismo, por um lado, para o qual toda guerra, por definição, é sempre injusta e ilícita, e o belicismo, por outro, para o qual absolutamente qualquer coisa é lícita na guerra, desde que seja para vencê-la. Por que digo que extremos se retroalimentam? Repare bem, para o belicismo. Como não reconhece limitações éticas na guerra, qualquer coisa, por mais atroz e horrível que seja, é lícita para alcançar a vitória, até mesmo o massacre de inocentes e de não combatentes. Isso torna a guerra ainda mais desumana, se possível, e leva à rejeição total do pacifismo. Se a guerra é isso, então, por definição, toda guerra será ilícita. O erro do pacifismo é ignorar que há injustiças graves e prolongadas que só a força resolve. Todo tirano deseja súditos pacifistas e todo conquistador quer vizinhos pacifistas. Por isso, condenam qualquer uso da guerra. Quem é obrigado a recorrer a ela pelas circunstâncias acaba pensando assim: se entrar em guerra já é algo mau e injusto, como dizem os pacifistas, então não faz diferença. Sujar ainda mais as mãos para vencer? O que sugere a tradição da guerra justa? Manter o que é verdadeiro em cada extremo e rejeitar seus erros. Reconhecer que, em condições específicas, a guerra pode ser o último recurso para resolver grande injustiça. Mas ao mesmo tempo impor tantas limitações que nada é permitido. Por que é razoável aceitar a guerra como opção? Pelo mesmo motivo que pode justificar a violência em legítima defesa, há agressores que só se detêm com força. Queria que fosse diferente, mas é o que temos. Por que limitar a guerra faz sentido? O objetivo da guerra, por mais paradoxal que pareça, deve ser a paz e a retomada da convivência, pois após ela continuaremos vivendo juntos. É preciso conduzir-se nela de tal forma que essa vida futura em comum continue sendo possível e possa vir a ser sólida e prazerosa. A paz construída na guerra define nosso futuro. Por isso todos perdem com uma guerra mal vencida, pois a paz resultante será mais frágil e inferior. Reflitam sobre todo o período incerto da Guerra Fria que se seguiu, ao fato de terem permitido, na Segunda Guerra Mundial, o uso de bombas atômicas sobre civis. O direito da guerra possui 2 pilares: o jus ad bellum, por um lado, que regula o direito à guerra, ou seja, quando é justo começar uma guerra, e o jus in bello, por outro lado, que regula o que é justo e injusto na guerra. Segundo o jus ad bellum, iniciar uma guerra só é justo se 3 condições forem atendidas.
Primeiro, tem que haver uma causa justa, não vale qualquer bobagem, o agressor tem que estar infligindo um dano contínuo, grave e certo à nação que se defende. Muitos acham que só há guerra justa se o outro atacar primeiro, mas isso não é necessário. Pode haver situações em que um país esteja sufocando outro economicamente, por exemplo, cortando completamente o acesso aos recursos que ele precisa para sobreviver, e que atinja a gravidade que justifique resposta militar. A guerra deve ser declarada por autoridade competente. Nem eu nem você podemos fazer isso, a menos que quem veja este vídeo seja o presidente da Espanha. Em terceiro lugar, é necessário ter reta intenção, avaliada por diferentes ângulos. Por exemplo, todos os meios pacíficos para resolver o conflito foram realmente esgotados? Ou seja, a guerra só deve ser usada como último recurso. O propósito, além disso, deve ser apenas o de pôr fim à situação de injustiça. E só isso não vale sei lá dizer. Já que começamos a guerra, vou aproveitar e ficar com todos os recursos naturais do meu vizinho. Tem que haver também sucesso. Se tudo indica que, ao iniciar um conflito armado, eu vou perder de qualquer jeito, então sinto muito. Isso não faz muito sentido. Seria uma guerra suicida, causando mortes desnecessárias. Além disso, o uso de armas não pode gerar um mal maior do que o que se quer evitar. Com o poder destrutivo das armas modernas, a decisão de ir à guerra se torna ainda mais grave. Por fim, há a intenção correta se há o propósito de seguir os limites do jus in velo que veremos agora. Mas, aliás, se você está gostando do vídeo e ele está te fazendo pensar e refletir sobre todos esses temas, que é a ideia, deixa um like para que possa chegar a muito mais gente, porque eu agradeço muito. Se gosta de filosofia, confira meu livro Tem Filosofia na Sua Geladeira, já na 6ª edição. Link na descrição e comentário fixado. O jus in velo, como dissemos, define o que é permitido ou não na guerra. Isso se resume ao princípio. Só é permitido atingir diretamente a capacidade bélica efetiva do inimigo. Essa ideia fundamenta a importante distinção entre militar e civil. O militar causa dano ao inimigo, o civil não. São coisas que existiriam mesmo sem guerras, como hospitais, escolas e casas. Para que minha atitude na guerra seja justa, devo seguir o princípio de imunidade dos civis, ou seja, tudo sem função bélica não pode ser atacado. Apenas alvos militares, como submarinos de guerra, podem ser atingidos diretamente. É lícito atacar um navio comercial ilícito, bombardear um assentamento militar é lícito. Bombardear uma escola, um hospital, uma cidade inteira de forma indiscriminada. Um acampamento de civis deslocados, completamente ilícito e injusto. É verdade que às vezes pode ser mais difícil diferenciar o militar do civil. Como dizia Elizabeth Anscombe, isso não quer dizer que não devamos traçar linhas. Ou que, mesmo no caso de alguém duvidar sobre onde traçá-la, não possamos ter total clareza de que tal ou qual coisa ultrapassa essa linha em muito, no final das contas. Esse princípio impede guerras totais e condena bombardeios indiscriminados, comuns nas duas guerras mundiais. E poderíamos dizer que, em última análise, a crueldade e a injustiça de uma guerra se medem pelo número de baixas civis. Um dos fatores que mais costumam levar a ignorar essa distinção entre o militar e o civil na guerra. Esses discursos pré-bélicos desumanizam o inimigo, que é satanizado e apresentado quase como a encarnação do mal. Assim, o próprio lado se diviniza e passa a crer que luta por causas absolutas como liberdade, bem, justiça e humanidade. Esse tipo de guerra perde o incentivo à autolimitação. Afinal, quem vai se limitar lutando contra quem acredita ser o próprio Satanás? Por que devo proteger criança, idoso ou não combatente, se todos eles também estão de forma misteriosa do lado do mal, e eu, por outro lado, sou um agente do bem puro? É preciso atenção a esses discursos, pois nos levam a cometer atrocidades e a nos desumanizar primeiro. Além da diferença entre militar e civil, o jus in velo exige seguir o princípio de funcionalidade. O objetivo é tirar o inimigo de combate, não causar dano desnecessário. Qualquer coisa além disso deixa de ser justiça e vira vingança. Se posso inutilizá-lo destruindo 3 bases e causando 100 baixas, não faz sentido ir além. Se fizer,
é só para causar dano. Esse princípio é o que também justifica a proteção ao soldado rendido e ao prisioneiro de guerra que se afastaram do combate. Eles saíram. Por isso, o assassinato deles, comum nas duas guerras mundiais, é considerado crime de guerra, pois é uma execução sem qualquer julgamento do princípio da proporcionalidade. Outra ideia importante é excluir a rendição incondicional. Na guerra, é preciso negociar a paz com o adversário e aceitar condições razoáveis. Exigir rendição incondicional só torna a guerra mais brutal, pois ninguém quer se render totalmente ao inimigo sem garantias. E só faria isso sob a ameaça de uma destruição total que já ultrapassa completamente todos os limites de uma guerra justa. Exigir rendição incondicional? Esse foi um dos fatores que causou um dos crimes de guerra mais brutais da história. Até hoje, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki ainda é justificado, celebrado e visto como necessário. Já falei disso neste vídeo. Com a ajuda da fila que vem, não perca. Clique para continuar refletindo sobre esse tema tão importante e não deixe de pensar.